Êxodo capítulo 3. Interessante que a história de Êxodo, que fala sobre Moisés, fala do povo sair do Egito, da travessia do Mar Vermelho, depois o povo ficando no deserto até entrar na terra de Canaã, é uma história muito conhecida. Ela já foi feito até filmes, novela, tem desenho sobre isso. Então, muitas vezes a gente olha assim e fala: eu já sei isso. Aí a gente entra no bichinho do eu já sei. Só que dentro dessa história tem riquezas profundas que Deus quer se revelar a nós. Ele quer levar nós a esse novo e vivo caminho que Ele abriu por meio de Cristo. E para que a gente coma cada dia o maná dessa porção que tem na palavra de Deus. E hoje nós vamos aqui ver o capítulo 3. Nesse capítulo 3, o que nós temos? Deus fala com Moisés lá no Monte Horebe. Depois Deus fala da missão que tem para Moisés. E também Deus revela o nome dele para Moisés dizer ao povo quem ele é e para Faraó quem ele é. Então vamos ver aqui. Nós temos já no versículo 1 dizendo que Moisés ele apacentava o rebanho do seu sogro, que era Jetro Reuel, e o seu sogro era sacerdote de Midian. Veja só, Moisés era o quê? Um pastor de ovelhas. Olha o contraste. Moisés antes era o quê? Filho da princesa, da filha de Faraó. Ele tinha lá o quê? Prestígio, ele tinha cultura, tinha recursos financeiros, tinha uma vida de regalo, tinha muito conhecimento. E quando ele se achou, quando ele pensou no povo hebreu, ele foi ver lá o que estava acontecendo com o seu povo. E ele o quê? Tomou as dores e ele falou: "Poxa, eu sou hebreu e tive toda essa condição como que filha da princesa, filha adotiva da princesa. Então eu sou o escolhido para conseguir ajudar esse povo." E ele tomou uma atitude ali, o que? De defender um hebreu. Os hebreus não o reconheceram com esse papel. E isso Faraó também quis matá-lo. Então veja só, quando ele se achava capaz, ele o que? Percebeu que não era esse o momento, ele teve que fazer o que? Fugir. Então nós começamos a ver aqui agora um outro Moisés. Então Moisés agora, o que ele faz? Ele apacenta o rebanho que nem é dele, é do seu sogro. Então, o, o pastor de ovelhas, isso nos faz lembrar também de Davi. Davi era um pastor de ovelhas. E aqui Moisés, um pastor de ovelhas. E interessante que é um pastor que as ovelhas não são dele, porque as ovelhas são do Senhor. Todas as pessoas que pastoreiam, todos os pastores que pastoreiam uma igreja, ou pessoas que pastoreiam pessoas, nós temos que saber que todas essas pessoas são de Deus e não é daquele que pastoreia. O Senhor Jesus disse para Pedro, lá no final de João 21, Pedro, tu me amas, pastoreia o meu rebanho, pastoreia as minhas ovelhas, cuida. Então nós temos que saber que o rebanho é do Senhor. Aqui a gente vê o Moisés pastoreando um rebanho que não é dele, é do sogro dele. E aí, certo dia, ele conduziu as ovelhas para além do deserto. Então, ele foi para um lugar que ele não estava acostumado a ir, com certeza direcionado pelo Espírito Santo. E aonde ele chegou? A Horebe, que depois foi chamado de Monte de Deus. Horebe também é o que? O Monte Sinai. Hoje não se sabe aonde realmente fica o Monte Sinai, porque ali é uma cordilheira de montanhas, e dentre aquelas montanhas tem ali um dos montes que é o Monte Horebe e o Monte Sinai. E ali naquele momento, quem apareceu, ou melhor, o que Moisés viu? Ele de longe
viu um arbusto pegando fogo, mas o fogo continuava e não se apagava. Aí ele viu que era uma sarça e o fogo não consumia essa sarça. E ele falou assim: Deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. Curiosidade, foi lá ver o que era, né? Então, ao chegar próximo, o que que ele pôde perceber? Que aquele arbusto era uma sarça. O que que é uma sarça? É um arbusto espinhoso e ela não se consumia, o fogo não consumia ela. E quando ele foi chegar mais próximo, ele ouviu uma voz que chamou o nome dele. Imagine você ouvindo uma voz dizendo o seu nome que vem de um lugar, de algo que você está curioso em saber o que é. E disse assim: Moisés, Moisés. E olha o que ele respondeu: Eis-me aqui. Ele teve prontidão em responder. Talvez eu. Falar, quem é você? O que está fazendo aqui? O que que você quer de mim? Eu já ia fazer um monte de interrogação. Mas houve um coração de prontidão de Moisés. Aí Deus continuou a dizer: Não te aproximes daqui. E ainda falou algo para ele: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Olha, aqui me chama muito a atenção essa frase, que o lugar que estás é terra santa. Então, fazendo uma analogia aqui com o próprio Senhor, né? Muitas vezes, quando nós vamos na presença do Senhor, existe algo que nos impede de estar mais na presença do Senhor. Aqui, Moisés estava pisando num terreno aonde o Senhor falou que era terra santa. E nós vamos ver aqui no versículo 12 que o Senhor fala assim com ele, que esse lugar que ele está chamando de do Monte Horebe, Monte Sinai, que é terra santa, onde a sarça está queimando e não se consome, Deus fala aqui para ele, no versículo 12, que vocês prestarão culto a mim neste mesmo monte, que é quando o povo vai sair lá do Egito, vai para o deserto, e nesse mesmo monte vai prestar o quê? Adoração a Deus. Então, esse ambiente era o quê? Um ambiente onde Deus tinha reservado para ter comunhão com o homem, para ter comunhão ali com Moisés. E o que estava impedindo Moisés ali de estar próximo nesse momento fisicamente? Eram as sandálias dos pés dele. O Senhor queria ele sem sandália, o Senhor queria ele tirando o impedimento que havia dele pisar naquela terra. Então, muitas vezes nós vamos à presença do Senhor e a gente precisa ver o que está no nosso coração, impedindo, Senhor, impedindo que nós estejamos, vou falar uma palavra mais assim clara, impedindo que nós estejamos nus na frente do Senhor, sem as nossas máscaras, sem as nossas desculpas, sem as nossas mágoas e ressentimentos. Então, o Senhor quer que nós nos acheguemos a Ele, como diz em Hebreus 10:19, para a gente se achegar ao Senhor, né? Com intrepidez ali, nos Santos dos Santos. Deixa eu até pegar a passagem aqui para falar um pouquinho melhor essa passagem. Diz assim, Hebreus 10:19. Para nós nos achegarmos ao Senhor com plena confiança e entrar nos Santos dos Santos. Por que nós podemos entrar hoje nos Santos dos Santos? Porque mediante o sangue de Jesus Cristo, ele nos abriu esse novo e vivo caminho. E hoje nós podemos adentrar na presença de Deus. E ele fala aqui no versículo 22, achegai-vos a Deus com um coração sincero. Olha só, tira a sandália com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, de crer, tendo os vossos corações o que? Purificados de uma consciência culpada. Então hoje o Senhor já lavou a nossa consciência pelo seu sangue e os nossos corpos lavados com a água pura, que é a palavra de Deus. Então o Senhor está nos chamando hoje também para a gente ter todo dia nosso momento na presença dele. Eu tenho aqui um lugarzinho na minha casa, que é o meu sofá, que todo dia, logo pela manhã, eu sento nele para ter comunhão com Deus.
E eu, assim, não gosto nem de ir lá tomar café, nada disso. Enquanto eu não tenho aqui o momento meu com o Senhor, eu não me sinto à vontade de fazer outras coisas. Óbvio, teve dias e tem dias que não dá para fazer isso, mas normalmente a minha rotina é essa. Então eu só fiz um adendo aqui que o Senhor ele quer ter comunhão conosco. E quando ele quer ter comunhão conosco, ele que deseja que nós tiremos tudo que nos atrapalha de nós termos essa comunhão com ele. Mas vamos voltar agora aqui para Moisés, né? Então Moisés aí tirou as sandálias dos pés, porque aquele lugar era a terra santa. E o Senhor disse mais para ele: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Nós vamos ver nessa passagem bíblica que, em média, 3 vezes, ou 4, acho que é 3, o Senhor faz essa mesma referência, que ele é Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Eu abreviaria assim: olha, eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas não, sempre quando vai falar na palavra, ele cita Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, que foi a forma do princípio que ele chamou, que ele valoriza a genealogia, mas ele valoriza também o Deus que ele foi para cada um desses. E aqui nós podemos nos perguntar: eu posso dizer também que ele é o meu Deus, que ele é o Deus da Kátia? O Senhor, ele é uma forma geral, mas ele é uma forma específica. Ele fala para o povo, mas ele fala também individualmente. Ele fala para uma genealogia, mas ele também fala individualmente. E hoje o Senhor também quer falar individualmente com você. Então você pode dizer o Deus e pôr o seu nome. Ele é o meu Deus, o Deus de. Isso é muito importante porque nós vamos declarando a nossa personalidade. Eu ganho muito com esse aspecto, né? Então aí Deus agora vai começar a falar que ouviu o que? O clamor do seu povo. Ele vai dizer assim: disse o Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o povo lá no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. O Senhor sabe tudo o que acontece conosco. O Senhor sabe o quanto estamos padecendo, o quanto estamos sendo oprimidos. E esse povo aqui, o que ele fez? Eles clamaram a Deus. Então, o Senhor está falando que ouviu o clamor deles. O quanto nós temos clamado ao Senhor. O quanto nós temos buscado o Senhor. Vocês acham que se eles estivessem naquele momento ainda, aonde eles estavam ali na terra de Gósen, só cuidando de rebanhos, tinha José ali protegendo eles, os próximos faraó ainda conhecia José, talvez eles não estariam nem pensando em Deus e nem clamando a Deus. Então aqui eles agora começaram a ter um único coração, uma única vontade e uma única mente de clamar ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque e ao Deus de Jacó. Então, está dizendo aqui: por esse motivo desci para livrar das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa, para levar para a terra lá de Canaã, porque agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Que o nosso clamor possa chegar ao Senhor com um sincero coração, né? E também contemplo tudo o que eles estão passando, a opressão que os egípcios estão fazendo a ele e fazendo ele sofrer. Agora o Senhor fala para Moisés: vai, e agora eu te envio para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Que vocês acham que Moisés respondeu? Quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? Quem sou eu? Que interessante, né? Quando o Senhor fala isso para Moisés, Moisés já estava com 80 anos. Ele tinha ficado 40 anos no Egito, na casa de Faraó, da princesa,
e depois ele já tinha ficado 40 anos apacentando ovelhas. O que que é um pastor de ovelhas, né? Um pastor de ovelhas, ele faz o quê? Ele tem que ser atento às ovelhas, prestar atenção nas ovelhas, ele fica muito sozinho, ele fica muito voltado para o seu interior, ele muitas vezes dorme no relento, tem que cuidar das ovelhas, conduzir, e os seus sonhos, as suas vontades vão ficando sempre o quê? Em favor do rebanho. E agora ele fala: bom, quando eu tinha toda uma capacidade, até podia falar com Faraó, mas ele, né? Hoje, quem sou eu para me apresentar diante do Faraó? Já tenho uma idade mais avançada, perdi a habilidade da fala, perdi a habilidade de tudo que eu sabia. Então, Moisés, vocês percebem que Moisés faz uma pergunta sobre quem ele é, sobre a sua identidade e a sua capacidade. E qual é a resposta de Deus? Respondendo quem Moisés é? Não. Deus, pelo contrário, responde quem ele é e dizendo: eu sou, e fala assim: eu que sou, estarei contigo. Então, Deus falou: eu te asseguro que eu vou estar contigo, e esta é a prova de que eu sou quem te envia. Olha que interessante, muitas vezes a gente quer perguntar ao Senhor quem nós somos, sobre nossa capacidade, e o Senhor quer se revelar quem Ele é em nós. O eu sou quer se revelar em nós. E aqui nós vamos ver que Moisés ainda acrescenta: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós, vão me questionar: qual é o nome? Que deverei dizer a eles? Então Deus falou a Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós mesmos. É muito interessante quando o Senhor fala: eu sou o que sou. Isso refere-se a passado, presente e futuro. Vejam, Deus, ele está fora do tempo. Para nós é difícil pensar isso, né? Porque nós estamos limitados num tempo, nós estamos limitados num corpo, nós estamos limitados à nossa idade, à nossa cultura, mas Deus não. Por isso que Deus já tinha falado a Abraão que o povo seria escravizado por 400 e poucos anos. Aí você pode perguntar, ué, mas se Deus já sabia, por que que deixou acontecer? Não, veja só, Deus ele olha fora do tempo. Então ele consegue ver presente, passado e futuro, porque ele já vê fora do tempo. Então é difícil para nós imaginarmos isso. Mas quando a gente assiste um filme na TV, ou quando a gente leu, acabou de ler a vida de José, a gente viu o presente, passado e futuro ali na vida de José. Mas José não sabia que ele estava passando aquilo durante aqueles anos. Então Deus já tem essa visão panorâmica. E mais uma coisa que me chama extremamente atenção aqui. Ele fala, eu sou o que sou. Muitas vezes nós não queremos o Deus, o eu sou o que sou. Nós queremos o que Deus tem para nós e não quem é Deus. Deus, ele quer dar a sua própria natureza a nós. Ele quer dar o seu próprio DNA a nós. E muitas vezes nós queremos saber quais os presentes que Deus tem para me dar. Em primeiro lugar, Deus quer nos fazer ser a sua imagem e a sua semelhança. Quer nos levar a ser como Ele é. E aí no versículo 15 diz: disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus de vossos antepassados, olha aqui, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou até vós. É interessante que aqui fala na Bíblia, Yahvé, o Deus de vossos antepassados. Algumas Bíblias não vão falar Yahvé, mas o que eu quero falar para vocês? Que a palavra Yahvé, na realidade, é o nome de Deus, não dá para se pronunciar, porque é um tetragrama, acho que eu falei certo.
Então são vogais, desculpa, são consoantes, que é YHWH. Não tem vogais. Então, para facilitar, colocaram uma vogal A e o E, aí fica Iavé. E só que para poder pronunciar. Eu vou ler uma nota aqui na versão King James atualizada que diz assim: que, tendo em vista que a exata pronúncia do nome de Deus se perdeu no tempo, nem os próprios judeus mais ortodoxos a conhecem hoje em dia. Ocorre mais de mil, não, ocorre mais de 5.300 vezes no Antigo Testamento, significando o nome da pessoa de Deus, que é o Eu Sou, que é Yahvé, que se colocou a vogal para a gente poder pronunciar. O nome de Deus revela muito de sua natureza e caráter. E a própria a Bíblia explica o eu sou, representa o que? O ser, a natureza. Isso está tão fora, né? Da nossa visão, porque é tão magnífico, é tão maravilhoso, mas pelo Espírito Santo a gente pode ter isso sendo incrustado em nós dia a dia. Esse eu sou incrustado em nós. Olha que maravilha, algo assim, né? Agora nós vamos ver que Moisés recebe instruções para essa grande missão dele. Então o Senhor fala: vai, reúne os anciões e as autoridades de Israel e anuncia-lhes, ó, Iavé, tá vendo? Eu sou Iavé, só que colocou a vogal para a gente poder pronunciar. O Senhor Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu e me revelou: em verdade vos tenho visitado e contemplado o que vos é feito no Egito. Então aqui Moisés ia procurar os anciões e as autoridades de Israel e ia falar o que Deus falou para eles. E aí Deus fala que eles vão atender a sua convocação. E o Yahvé, o Deus dos Hebreus, veio a nosso encontro. E aí eles vão contigo também pegar esse encargo. E aqui fala no versículo 19: contudo, eu sei que o rei do Egito, Faraó, não vai permitir que vocês saiam de lá e vai precisar de uma mão forte para vocês saírem de lá. Então, por esse motivo, Deus está falando: eu vou estender a minha mão e vou ferir todo o Egito com prodígios e realizarei no meio dos egípcios. Somente depois de todos esses eventos é que Faraó vai deixar vocês partirem. Olha só, gente. Faraó, aqui o rei do Egito, ele era considerado um deus, uma divindade, e todo o povo adorava essa divindade. Agora imagine, Moisés vai chegar lá e falar assim: olha, o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro e pediu para nós termos um caminho de 3 dias para adentrarmos ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao nosso Deus, oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. Imagine a fúria de Faraó. Quem vocês pensam que são? Eu sou o Deus aqui, vocês ainda são os meus escravos, e são os meus escravos para fazer isso e isso. Então, ele deve ter se sentido extremamente ofendido, né? Mas aí, no versículo 21 diz: farei ainda que os egípcios tenham boa vontade. Então, na hora de que vocês forem sair realmente do Egito, eu vou fazer ainda que eles tenham boa vontade, que modo que na hora que vocês forem sair, vocês não vão sair de mãos vazias. Pelo contrário, vocês vão receber pratas, ouros, joias e toda espécie de vestimentas. Porque, como eles eram escravos, eles não tinham terra e não tinham direito a nada. Então, aqui, na hora que eles fossem sair, depois de todas aquelas pragas que vão acontecer, o povo está até com medo deles. Fala: olha, vão embora e toca o que vocês quiserem, mas deixa a gente em paz, né?
E só fazendo mais um adendo aqui sobre Faraó. Faraó, ele vai endurecer o coração dele porque ele se vê como o Deus, ele se vê como poderoso, né? Só depois de ferir o Egito, dele perder o primogênito, que ele vai se humilhar. E em Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Então, somente quando o Faraó se esvaziar da sua soberba é que Deus aqui vai operar. Porque assim, Deus hoje também, muitas vezes, nós estamos soberbos ainda. A gente muitas vezes não percebe a nossa soberbia, sabe? Nossa vida muitas vezes cheia de opinião, cheia de ajudar Deus a fazer as coisas, de interferir, de não saber esperar. Então, olha só, Moisés, o Senhor teve que fazer ele esperar para ele perceber que quando ele se esvaziou, Deus podia usar ele. Quando ele se achou cheio que ele poderia fazer algo pelo povo hebreu, não era a hora ainda. Mas quando ele foi lá ser pastor de ovelhas, com ovelhas que não eram dele, porque as ovelhas são do Senhor, o que Deus pôde usá-lo, ele então se esvaziou. Faraó aqui também, enquanto ele se achava todo poderoso, ele sofreu todas essas penitências para que depois liberasse o povo de Deus. Que possamos também olhar para o nosso interior e nos esvaziar na presença de Deus. E possamos também falar não só o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas que possamos falar o Deus e pôr o nosso nome na frente. Cada um de nós temos que ter a nossa experiência individual e particular com Deus. Tenha também o seu Monte Sinai, onde todo dia você tem um encontro particular com Deus, tirando as suas sandálias, despindo o teu coração, tendo uma mente pura e tranquila na presença de Deus.